E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, e a questão do sabor, sem dúvida nenhuma, é aquela que mais pega para as pessoas, né? Primeiro ponto em relação a queijo vegetal, primeiro pé atrás que as pessoas têm com queijo vegetal é em relação ao sabor. E quando você vai fazer na sua casa, além dos ingredientes mais clássicos de sabor que você pode colocar, além da própria fermentação que vai dar um sabor fantástico, tem ainda um outro ponto que você pode desenvolver e dar ainda um toque especial no seu queijo vegetal, que é a questão da defumação. Alguns queijos tradicionais eles são defumados, né, ou têm um toque defumado. Aqui na Galícia, por exemplo, tem o queijo de tetilha e ele tem a sua versão defumada também. É bem... Assim, quando você está próximo dele já é possível sentir aquele aroma de defumação, né? Não precisa nem pegar ele e colocar próximo, só de estar meio perto ali você já sente. É claro que em relação à defumação a gente tem diferentes níveis e eu acho que o grande lance desse vídeo aqui é você perceber que a defumação ela não necessariamente ela tem que estar presente para dar essa característica defumada. É claro que quando a gente pensa em um queijo vegetal defumado, essa é a cena que nos salta aos olhos, né? A gente vai ter uma peça que foi defumada, vai ter gosto defumado, vai estar assim, claramente passando para a gente esse sabor e o aroma da defumação, né? Mas, por outro lado, é possível você acrescentar um toque defumado, mas que ele seja muito mais uma sugestão do que o sabor de defumado mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Que você pode temperar o seu queijo vegetal com a defumação, né? Da mesma forma que você pode agregar alho em pó e cebola em pó de uma forma que ele não vai ter gosto de cebola nem de alho, você pode também agregar a defumação para que ele não tenha esse sabor característico do defumado. Mas então para que eu vou fazer isso? Justamente para dar uma complexidade um pouco maior, e eu já vou dar um exemplo disso. Tá? O fato é que para você dar um toque de defumado no seu queijo vegetal, você tem aparentemente 3 grandes possibilidades. A primeira é a defumação clássica, né? Você vai defumar o seu queijo vegetal e saiba que é possível sim você defumar ele na sua casa usando panela, enfim, coisas que você já tem na sua casa, né? Talvez a única coisa que você não tenha pode ser as madeiras, né? E nesse quesito, esse tipo de defumação dá margem para muita coisa acontecer, porque você pode variar em relação a tempo de exposição, né? Então ele vai ficar mais ou menos defumado, mas depois você pode variar também as madeiras que vão ser colocadas para defumação. E nesse quesito o Brasil ele é riquíssimo em diferentes madeiras para ser usadas na defumação. É claro que para isso tem que ter uma certa atenção, não pode ser madeira tratada, né, com algum tipo de químico, verniz ou qualquer coisa assim, né, tem que ser a madeira tal qual ela foi cortada. E depois tem madeiras que são um pouco tóxicas e outras não, então a gente precisa selecionar em relação a isso, né? Agora, fora essa questão da defumação mais clássica, e essa ela vai impactar no sabor diretamente do seu queijo vegetal, ele vai ser um queijo vegetal defumado, também tem outras 2 possibilidades e é com essas outras 2 possibilidades que a gente pode trabalhar uma pequena sugestão desse sabor de defumação, né, que ele não vai ficar tão evidente e muitas vezes ele pode dar uma certa complexidade apenas. E aí você vai utilizar o toque da defumação de 2 maneiras. Ou você utiliza a fumaça em pó ou a fumaça líquida. E quando que você opta por elas? Você pode optar pela fumaça em pó quando a quantidade de líquido no seu queijo vegetal ela for meio crítica, ou seja, você precisa prezar por uma baixa quantidade de líquido. Isso daí principalmente para queijos vegetais que vão ser fermentados e depois eles vão ser curados. Então a gente tem que ter uma atenção um pouco maior na questão do líquido. Para isso, preferencialmente,
a fumaça em pó. Depois, a fumaça líquida ela vai entrar em outras preparações que você não se preocupa tanto assim com a quantidade de líquidos, né? E o interessante é que isso pode dar um toquezinho interessante. Se você for fazer dentre os queijos vegetais mais rápidos agora, tá? E isso tanto para um tipo mussarela quanto para um tipo provolone, vamos colocar assim, né? Queijos vegetais rápidos, ou seja, você vai usar algum geleificante, vai usar algum espessante e tal. Mas enfim, o fato é que para esses dois tipos de queijo vegetal, você utilizaria quantidades diferentes. Para a mussarela, por exemplo, você poderia colocar um pouco dessa fumaça líquida, mas ela vai ficar só sustentando aqueles sabores, né? Ela não vai trazer diretamente o sabor do defumado, mas ela vai interagir com os outros ingredientes e vai dar uma complexidade maior. Sabe quando você come alguma coisa e fala, nossa, isso aqui é interessante, tem um gosto, tá gostoso, mas eu não consigo identificar direito o que é isso? É esse o ponto que precisa chegar, tá? Diferentemente de um tipo provolone, porque aí você já precisa ter uma sugestão um pouco a mais do defumado, né? Mas ainda assim é uma carga de defumado que não chega à defumação clássica propriamente dita. Você não está fazendo uma peça realmente defumada, mas você está colocando uma sugestão de defumado ali que ela traz uma carga mínima, que você já consegue identificar aquilo como um defumado, vai ficar super prazeroso, né? Mas não foi o impacto da fumaça diretamente agindo sobre essa peça. E só para fechar essa história da defumação com fumaça direta, né? Sempre que você defumar um queijo vegetal, é importante que você deixe ele um tempo depois ainda progredir na maturação para que aquela fumaça ela se integre e tenha uma homogeneização maior por toda aquela peça, né? Sempre depois que você defuma, você volta ele para maturação e mantém pelo menos uma semana, tá? De repente, quanto mais ele se desenvolva ali, mais arredondado o sabor da maturação vai ficar. Depois, conta para mim nos comentários se você já chegou a defumar algum queijo vegetal ou até mesmo já usou e provou, né, fumaça em pó ou a fumaça líquida. A gente continua essa conversa nos comentários.